Pai do Senhor, os irmãos, vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, diante do Senhor, nos prostramos neste momento. Pai, viemos a Ti, primeiramente, pedir perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas, nossas transgressões, nossas iniquidades. Pai, te pedimos perdão se nesse dia falamos, pensamos ou agimos de tal forma que não te agradou, que não provém do Senhor. Pai, que o Senhor possa sondar nossos corações e ver, meu Pai, se há nos nossos pensamentos algum caminho mau, que o Senhor possa se retirar de nós, nos limpar, nos livrar e nos libertar, meu Pai, de tudo aquilo que não te agrada. Pai, em nome de Jesus eu venho nesse sábado, estamos nessa consagração, meu Pai, a Ti, esse jejum, meu Pai, mortificando a nossa carne, a vivificar o Espírito. Pedimos que o Senhor receba com aroma suave, meu Pai, na tua narina, com bom agrado. E que o Senhor venha trabalhar em nós cada vez mais, que a palavra aqui a ser ministrada venha falar corações, para que o Senhor abra nossos corações, abra nossos ouvidos para ouvir mais e nos calar, meu Pai. E ter o direcionamento do Senhor, que o Senhor venha conduzir, meu Pai, os nossos passos, venha conduzir, meu Pai, o nosso falar, venha conduzir os nossos pensamentos, venha nos conduzir no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos conduzir nessa noite que está se entrando. Pai, eu agradeço pela manhã, pela tarde que o Senhor nos permitiu. Pai, sabemos, meu Pai, que não ficamos para a raiz, como diz na tua palavra em Jó, que muitos dos homens acham que ficam para a raiz, mas não é disso. E que todo dia devemos buscar a Ti, como se fosse o último dia. Todo dia devemos, meu Pai, santificar. Todos os dias devemos buscar na palavra, buscar em oração, buscar com jejum, porque não sabemos a última hora, não sabemos o último minuto, não sabemos o último segundo. Pai, eu louvo e engrandeço o teu santo nome, porque o Senhor tem nos ajudado e até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos direcionado. Pai, que o Senhor inclina cada vez mais o nosso coração a Ti, os nossos olhos a Ti, Jesus, para que nós possamos andar no caminho reto, meu Pai. Para que não viemos tropeçar em pedra alguma e nem desviar para a esquerda e nem para a direita. Pai, guarda cada um aqui presente, meu Pai, com os teus anjos, cerca cada um aqui, meu Pai. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um conforme a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor possa ficar atento à oração oferecida, meu Pai, neste lugar. Que o Senhor possa, meu Pai, ficar atento aos corações quebrantados, meu Pai, que estão neste lugar. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, neste momento, fazer parte dessa live. Venha neste momento tomar teu primeiro lugar. Venha neste momento, meu Pai, colocar palavras na boca da ministradora, meu Pai. Não palavras que provêm dela, não palavras que da vida dela, não, meu Pai. Palavras que provêm do teu trono, que vêm do Senhor, que vem para nossos corações, palavras que necessitamos ouvir, seja exortação, meu Pai, seja o que for que vier do Senhor, nós estamos recebendo, nós estamos aqui, meu Pai, para receber, porque estamos com fome da tua palavra e seja de ti, estamos precisando, ansiamos, meu Pai, cada vez mais de ti, cada vez mais, porque necessitamos de Ti verdadeiramente, Pai. Necessitamos muito da Tua presença, necessitamos muito, meu Senhor, do Senhor estar em nós, necessitamos muito que o Senhor esteja em nossa casa, guardando, meu Pai. Pai, guarda a casa de cada um, livra de todo mal, meu Pai. Se tiver, meu Deus do céu, alguma coisa tentando impedir, algum impedimento, meu Pai, que vier para essa live, que o Senhor não deixa, meu Pai. Que o Senhor joga por terra tudo aquilo que vai tentar atrapalhar, tudo aquilo que vai tirar a atenção, meu Pai, dos irmãos que aqui estão, meu Pai. Que o Senhor possa colocar, meu Deus do céu, nossos corações, aquilo, meu Pai, que é da tua vontade, aquilo que é do teu querer. Faça a tua vontade no meio de nós. Pai, e nos usa como os canais de bênção, nos usa, meu Pai, para que podamos fazer o ID do Senhor. Que o Senhor usa a tua serva para falar conosco e depois daquilo, através daquilo que ouvimos dela, possamos abençoar outras pessoas, meu Pai, também. Porque o evangelismo não tem a ver conosco, tem a ver com o próximo. O que a gente faz, muito afeta o próximo. O que a gente escuta, o que a gente fala, muito afeta o próximo. E estamos aqui para aprender, para poder passar também, mas passar a tua palavra, aplicar a tua palavra no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego essa oração. Que o Senhor receba, meu Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor se faça presente. O Senhor tem liberdades no meio de nós. Meu Pai, que o Senhor venha com resposta, venha com sinais, venha com prodígio, venha com milagre, venha com restaurações, venha com, meu Pai, com transformações, com cura e libertações.
neste momento. Porque aqui não é só, meu Pai, um grupinho de pessoas que se reuniram no sábado à noite, meu Pai, que estão sem nada a fazer, não. São pessoas que estão carentes de Ti, carentes da Tua presença, que estamos reunidos, porque verdadeiramente, meu Pai, a gente teme a Ti, a gente ama a Ti, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai. Precisamos da Tua palavra, verdadeiramente. Queremos viver, meu Pai, o que o Senhor tem para nós em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, recebe o que melhor de nós teremos a te ofertar nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, hoje a gente vai ouvir a palavra de Deus através da nossa irmã Neta, lá do Espírito Santo, que está com a grata responsabilidade, a incumbência de trazer uma mensagem para nós essa noite, esse começo de noite. Irmã Neta, a palavra está com você. Deixa Deus te usar, minha irmã. Firmaram o altar sobre as suas bases, porque o temor estava sobre eles, por causa do povo das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. Versículo 6. Desde o primeiro dia até sétimo mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Porém, ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. E o versículo 10 eu vou deixar para ler um pouquinho depois. Aqui o versículo de número 3 vem falando a respeito do altar, sobre a base do altar, que eles firmaram ali, porque haviam sido destruídos 70 anos antes. Foi quando o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Êxodo. Quem era Êxodo? Êxodo era um personagem da tradição judaica, que liderou o segundo grupo de retorno dos israelitas, para Israel, o retorno de Babilônia. Eles estavam cativos, ficaram ali cativos 70 anos na Babilônia. Por quê? Porque o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos. Por que eles foram levados cativos? Pela desobediência. A desobediência do povo e não adorar mais a Deus e a servir outros deuses, deuses a qual o Senhor não admitia que eles os adorassem, e outras coisas que desagradou o coração de Deus. E assim o Senhor permitiu que os babilônios entrassem, invadissem aquele lugar, saqueassem aquele lugar e levassem o povo cativo. E hoje a gente está em um deserto, cada um com o seu, Aí eu me perguntei, por quê? Por que o deserto? Porque, de algum modo, nós deixamos a nossa vontade falar mais alto, e a nossa vontade nem sempre é boa, E fazendo a nossa vontade, muitas das vezes, a gente acaba desagradando o Senhor. A nossa desobediência, a nossa falta de fé, de prudência e de outras coisas faz com que nós nos afastemos do Senhor, porque aceitar Jesus não basta só, Não só basta, é bom sim, é bom aceitar Jesus e é certo aceitar Jesus, Mas muita gente aceita Jesus e continua no Egito, continua com as velhas práticas, continua com uma paralisia que não busca a conhecer o Senhor, E vai levando uma vida, de pobreza espiritual, uma vida pobre de espírito. Não sei se essa palavra é correta, mas é a palavra que me veio agora à memória. E assim a gente vai passando anos achando que está bom do jeito que a gente está, Uma vida de
escassez espiritual, né? Até mesmo de fome, e a gente vai se distanciando. Mas estamos ali no culto, todos os dias estamos no culto. Culto de doutrina, que é o culto que a gente vê menos fiéis na igreja, é onde a gente pode aprender a palavra, é uma oportunidade de quem não consegue fazer a leitura da Bíblia, né? Ter ali um conhecimento, um pouco de conhecimento da palavra, mas muitas das vezes a gente deixa isso de lado e a base do nosso altar, nossa vida vai se deteriorando. E chega um ponto, né? Principalmente quem tem um chamado especial da parte de Deus, a qual o Senhor chama e confia alguns talentos, o Senhor deixa a gente ir, né, até um certo ponto com as nossas próprias pernas. Mas chega um tempo que ele dá um basta nisso, né? E aí é que é o perigo. E o Senhor, muitas das vezes, recolhe nós e leva nós para lugares que a gente não gostaria de estar. Como muitas das vezes, né, acontece, né, em nosso meio. Eu considero o meu deserto uma desobediência na minha vida. Porque aceitei a Jesus, era uma pessoa que eu não era de faltar culto. Ontem eu estava até conversando com a Morgana, ontem na oração da meia-noite. Eu nunca fui de faltar culto, eu nunca fui, mas eu era uma pessoa que buscava pouco a palavra, né? E muitas das vezes o Senhor me chamou e falou para mim que Ele me chamou para uma grande obra. Só que eu nunca quis, né? Eu nunca quis fazer a vontade de Deus e ia seguindo. Eu ainda usava muito uma fala que hoje eu me arrependo e sinto até vergonha disso, né? Porque é um privilégio muito grande quando Deus chama você para uma obra. Olha o privilégio de Êxodo, né? De estar ali na frente de um povo, liderando um grupo, trazendo de volta, né, para a sua terra natal. Né? Ele era um desses líderes que tinha compromisso com a palavra. Né? Então, até para nós, a gente tem que se sentir orgulhoso por isso. O Senhor nos escolher e nos dar algo tão importante que é ministrar a palavra dele. Mas eu não queria. Né? Eu falava com Deus assim, ó, eu não quero ser como minha sogra, que fica aí, né, meia-noite se sacrificando por pessoas que muitas das vezes passa por ela e nem dá paz do Senhor e nem dá boa tarde. Eu não quero fazer isso. Né? E eu quero limpar a igreja, porque limpar a igreja ninguém vai me ver, ninguém vai saber nem quem é que está limpando. E quero ficar aqui, quero adorar no banco. Mas o Senhor sempre me avisou. E chegou um tempo que o Senhor falou para mim que ia me levar em águas profundas. Aleluia, estou um pouco emocionada. Quando eu lembro que o Senhor falou isso comigo de uma maneira tão... E eu não dei crédito no momento que o irmão falou. O Senhor falou para mim naquele dia, em um culto tão comum, um culto tão normal, e Ele falou assim para mim, você pensa que do jeito que você tá bom, mas não tá. Não é o suficiente para mim. Eu vou te levar em um lugar onde você vai poder mergulhar. Porque aonde você está, no raso que você está, com a água no tornozelo, eu não te quero. E eu continuei. Nesse dia até eu me balancei assim com ar de deboche, falando assim, ai meu Deus do céu, eu mereço, né? Tanta gente na igreja fazendo tanta coisa, porque o pecado do nosso irmão é sempre maior que o nosso, né? O nosso sempre, a gente acha que o nosso pecado é sempre menor, né? E isso vai fazendo com que a nossa base espiritual, o nosso altar, porque o altar é nós, irmãos. É eu e você o altar, né? O altar tem que estar pronto, tem que estar edificado. Mas, por nossa fraqueza, né, por nossos delícias, a gente vai deixando o nosso altar, né, se deteriorar. E naquele dia, já vi muita coisa diferente acontecer na minha vida. E começou o meu deserto.
no meu casamento, que era onde eu mais temia. Eu falava com Deus, Senhor, mexe em tudo na minha vida, só não mexe na minha casa. Não mexe na minha família. A minha família é tudo que eu tenho de mais precioso nessa terra, minha família. E o Senhor sabe onde Ele mexe para a gente poder acordar, né? O povo de Israel, enquanto estava na sua terra, fazia o que queria. Mas quando foi levado a cativo, lembrou do que eles tinham em sua terra natal. Lembrou do tempo que adorava a Deus com liberdade. Lembrou do tempo que podia pegar suas harpas e adorar a Deus. Mas nesse tempo, o povo de Israel, quando estava no cativeiro, dependuraram as suas harpas, os seus instrumentos, de tão tristeza tinha no seu coração, porque estavam cativos. Mas ali no meio do povo, enquanto muitos achavam que não mereciam o cativeiro, né, que Deus estava sendo injusto, tinha outros que clamavam, que eram fiéis, que lembrava da promessa que Deus fez, que ia trazer o povo de volta para a sua terra. E aqui no versículo 6, né, que nos fala assim, desde o primeiro dia e do sétimo mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Aqui tem um porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor, né? O templo ainda não tinha sido recomeçado. A reconstrução não tinha sido iniciada ali, né? Eles estavam alegres, mas não tinha iniciado. E era um tempo de recomeçar, era um tempo de reconstrução, porque ali, para onde eles voltaram, estava tudo destruído, estava tudo em ruínas, né? E dá muito trabalho reconstruir alguma coisa, reformar alguma coisa dá muito trabalho. E eu creio que muitos de nós que estamos vivendo o deserto hoje, eu creio que em muitas de nossas orações a gente já perguntou para Deus, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu não merecia isso, Senhor. A gente não queima nem a cara de falar isso para Deus, né? Eu não merecia isso. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aí começa a apresentar a Deus aquilo que a gente nem fazia, mas a gente começa a dizer. Eu ia no culto, até parece que é uma obrigação, né? Eu ia no culto, eu sempre estava na igreja, eu sempre estava na escolinha dominical, nem sempre, né? Mas uma vez ou outra, uma vez no mês, 2 vezes no mês, para quem tem, né? Buscar na palavra, difícil. Na oração, muito menos ainda, né? Mas quando o deserto, quando a dificuldade bate, a gente vai lembrar do nosso primeiro amor, de quando a gente aceitou a Jesus. Aquela chama queimava dentro da gente e fazia com que a gente, se tivesse uma oração na casa da irmã, a gente queria estar. Porque ali era o começo, a gente estava dando os primeiros passos, estava com a força toda, né? A gente se escandalizava com o que as pessoas estavam fazendo de início. A gente esquecia, né? Por um tempo, da onde a gente saiu, né? Muitos aceitaram Jesus depois de uma certa idade, outros nasceram no berço evangélico, não teve ligação com o mundo, então não sabe o que é isso. Mas mesmo assim vivem meios, né, e acabam, né, deslizando, né, na presença do Senhor. E a gente continua questionando a Deus, interrogando e lançando os pontos que a gente acha que era positivo para nós. Mas Deus olha para nós e diz, será que só isso era o bastante? Era só isso o suficiente? Pegar a Bíblia fechada o mês inteiro, a semana inteira, botar debaixo do braço para a igreja, abrir a Bíblia na hora de ler a palavra introdutória. Às vezes, quando o pregador pede para abrir, abre-se. Muitas das vezes não abre, porque hoje a gente vê isso nas igrejas.
Muitos pregadores ainda falam bem assim, olha, você se tiver Bíblia, ajude seu irmãozinho do lado, aí a gente vai auxiliar o irmãozinho. Não, não precisa não, estou bem. E assim vai. Mas quando a dificuldade chega, a gente questiona Deus. O que a gente fez? Será que a gente pode questionar ao Senhor o porquê a gente está no deserto, porquê a gente foi levado de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, a gente está em um cativeiro, a gente está sofrendo, a gente está vivendo um momento difícil em nossa vida. Aquele povo estava vivendo isso. E quando eu vi aqui, ó, porém, ainda não estava postos os fundamentos do templo. O que eu e você tem feito para que, né, fortificamos a nossa base, para que solidificamos ali uma base firme perante o Senhor. O que nós temos feito? Agora, no calor de querer restaurar a casa, né, a gente vai na força toda, a gente ora 12, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, a gente ora. E depois, o Senhor tirar a gente do cativo, o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai reconstruir aquilo que o adversário tomou com diligência, ou a gente vai ser negligente mais uma vez? Porque era assim que o povo de Israel era. Se alegrava quando o Senhor tirava eles de um cativeiro e, ao longo do tempo, estava lá nas mesmas práticas. E, novamente, era tomado cativo por outras nações, por sua desobediência, né? Por achar que buscar a Deus, né, é uma obrigação. Buscar a Deus é ter intimidade com aquele que nos criou, nos formou, né? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, por mais que o fogo aqueça a panela, vai ser melhor, irmãos. A gente não vai sentir tanto. A gente vai ter de um jeito ou de outro, vai ter paz, né? E quando a gente está afastado do Senhor, quando o Senhor, Jesus, não é a nossa base, né? Quando a gente não coloca o Senhor no nosso altar, que é nós aqui, no centro da nossa vida, né? E achamos que tudo vai bem. Que é bem assim, a gente precisa do emprego, a gente levanta a campanha, abre as portas, Deus, e a gente começa a fazer promessas para o Senhor. Promessas e promessas. Veio o trabalho, aí vem as explicações para Deus. Senhor, tu sabe que eu não vou poder ir hoje no culto, porque eu preciso fazer isso no meu serviço, para o meu serviço. Ah, Senhor, tu sabe que hoje eu não vou poder te buscar, porque hoje eu preciso ter um tempo maior para minha família. É errado? Claro que não é. Mas a gente tem que ter e aprender a separar cada coisa. Tem que ter o tempo do Senhor, o tempo do trabalho, o tempo da família. Tem que ter. Tem que ter um equilíbrio. A gente não pode se doar 100% para o trabalho ou 100% para a família. Mas para Deus a gente pode se doar, né? O nosso 100%, a nossa adoração total. Porque quando a gente desempenha isso, né, as outras coisas a gente consegue lidar. A gente consegue o tempo para a família, a gente sabe a necessidade, sabe a hora. Também sabe a hora de falar, não, hoje não vai dar, mas tal dia vai dar. A gente vai separar o tempo para adorar no templo do Senhor. Porque é bom adorar junto com os irmãos. É bom. A palavra do Senhor diz que, aqui, eu acho, é o 10, deixa eu ver se aqui é o 10. Quando, pois, os edificadores levantaram os alicerces do templo, né?
Então apresentaram-se aos sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levantaram, e os levitas e os filhos de Asaf, como símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E o 12 e o 13, que eu trouxe a minha Bíblia hoje para a graça do Senhor Jesus, vem falando da alegria daqueles senhores ao ver que os alicerces do templo estavam sendo reconstruídos. A Bíblia diz que esses senhores, essas pessoas mais velhas, se alegraram de uma tal maneira, eles choravam de alegria, que se misturavam com o louvor, com a adoração daqueles outros que estavam ali. E diz que o barulho era tão grande que dava para se ouvir de longe o barulho da alegria daquele povo, né? De tão feliz que aquele povo estava por estar na sua terra natal, por estar ali reconstruindo tudo que foi derrubado, tudo que foi destruído, né, pelo adversário. E é assim na nossa vida, irmãos. Essa palavra é para mim, é para você que está hoje no deserto, está hoje na Babilônia, né? Mas ainda com a oportunidade de adorar a Deus, de buscar a Deus. E estamos buscando, e estamos clamando, que nem tinha muitos fiéis ali que buscavam a Deus, que acreditavam e que contavam o dia que o Senhor Jesus ia cumprir a promessa que tinha feito de trazer eles de volta para a sua terra natal, né? E depois que o Senhor Jesus trouxer nós do deserto, o que nós vamos fazer? Será que nós vamos continuar com esse gás de buscar, de querer, de estar edificando a nossa casa na oração, na busca pela palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê, irmão? Libertará da idolatria que a gente tem pelo filho, pelo esposo. Eu era uma pessoa muito idólatra com meu esposo. Meu Deus do céu. Meu esposo, eu era o mais lindo da igreja, era o mais lindo da rua, o mais lindo do mundo. Meu esposo era, né? Meu esposo, músico ainda na casa do Senhor. Meu Jesus, era um privilégio duplo para mim ter um homem bonito que o Senhor me deu, olha eu. E ainda levita na casa do Senhor, eu me sentia a última bolacha do pacote. Eu me sentia na igreja, né? E muitas das vezes, né, quando ele começava a tocar, eu até esquecia do que estava acontecendo no culto, porque eu tinha muito prazer em ver ele tocar, porque de fato ele toca muito bem. E eu me sentia muito, muito privilegiada. E muitas das vezes eu levantava no culto e: Jesus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor Jesus, que o Senhor me dá de adorar a Deus com a minha casa, gritava de alegria. Mas o meu esposo era um Deus para mim, né? E o Senhor derrubou esse altar. E hoje eu estou aqui, edificando a base do templo, colocando as pedrinhas, solidificando ali o altar do Senhor na minha vida, na minha casa. Hoje eu vejo que muitas das vezes eu até deixei meus filhos de lado, muitas das vezes, para dar uma atenção maior ao meu esposo, né? A comida melhor era que o meu esposo mais gostava. Fazia para os meninos também. Eu fazia, lá em casa sempre fui assim, um gosta de uma coisa, eu fazia. Na mesa tinha 3 comidas, porque Cauã gosta de uma coisa, o Caio gostava de outra e o Marquinhos gostava de outra. E para mim, eu gostava do que todo mundo gostava, porque eu fazia, então eu gostava de tudo, né? E hoje eu vejo quantas coisas desnecessárias, né? Eu fiz. E hoje, eu me sinto culpada por ter feito isso. Eu não sei se culpa é a verdadeira palavra,
mais eu me sentia feliz em ver minha família sentada na mesa, né? Comendo o que gostava, eu amava isso. Isso para mim não era um fardo, não era um fardo, né? Mesmo muita gente dizendo, tá vendo porque você perdeu a sua casa, porque seu marido saiu de casa, porque o homem não gosta disso não, o homem não gosta de nada certinho, o homem gosta de tudo bagunçado. E por muitas das vezes Satanás quis botar isso na minha cabeça. Mas eu não tenho isso como defeito não. O defeito que me levou ao deserto mesmo, né? O ponto inicial foi a desobediência ao Senhor, né? E o altar que eu levantei dentro de mim, no meu coração para o meu esposo, né? A prioridade que eu dava para ele em tudo, né? Então, meus amados irmãos, eu não sei se a palavra falou no coração dos irmãos, eu nem estou conseguindo ver aqui o chat, sei lá o que, como é que chama, não estou vendo, né, as perguntas, nem os comentários aí, eu não estou vendo, nem sei se tem, mas essa palavra queimou no meu coração hoje. Quando a gente voltar, quando o Senhor trouxer, né, o nosso esposo, quando o Senhor Jesus começar a reconstruir a nossa casa, né, vamos lembrar de fazer a base que tem que ser sólida. A palavra do Senhor Jesus diz que a gente tem que ser... Pastor Deli, o senhor tem uma cabeça boa, o senhor lembra de tudo. Da casa edificada sobre a areia e sobre a rocha. Sobre a rocha, ela vai ser sempre, vai estar ali, ó, vai prevalecer. Agora, a areia, ela não resiste por muito tempo, né? No primeiro vento, ela cai. Mas que possamos edificar nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? É o nosso Senhor Deus. Ele tem que ser a base de tudo. Ele tem que estar no altar. Esse fogo que a gente sente hoje de orar, de jejuar, de buscar, ele tem que permanecer. Não tem que ser só agora porque eu quero que meu casamento seja reconstruído, seja... Não, tem que ser sempre. O fogo do altar, ele não pode se apagar, não. Ele tem que continuar aceso. Porque agora a gente está no gás, a gente está como criança que começa a andar. A gente está desse jeito, né? Querendo tudo. Fazer todas as campanhas, participar de todas as orações, poder assistir todas as lives, anotar todos os pontos bons dos testemunhos. E depois disso, será que a gente vai continuar nesse gás? Ou vai ser preciso, Senhor, de novo nos levar para uma terra, para um lugar que a gente não deseja estar? É uma pergunta que eu quero que você, todos os dias, se faça a si mesmo. Senhor, me ajuda a ser fiel, não hoje só. Não enquanto meu casamento não foi restaurado, mas sempre, Senhor. Sempre. Que a tua presença seja dose diária na minha vida. Porção diária. Quarta-feira eu fiquei triste com a irmã. E eu virei as costas para ela como resposta. Porque a gente está no grupo e o Senhor até hoje não permitiu eu deixar esse grupo, eu fechei esse grupo de WhatsApp, né? Onde tem a leitura da palavra e oração. E ela me pediu ajuda, você precisa orar por mim, você precisa me ajudar. Tá bom, ajuda. E a gente coloca lá, oração, relógio de oração, aí a pessoa nunca consegue, nunca tem um horário para oração. Tal hora você pode? Não. Tal hora não pode. Então escolha um horário. Aí a pessoa olha para mim e fala bem assim, olha, eu vou te falar a verdade. Eu não consigo orar. Eu disse, Então é bom você começa a ler na palavra, ora
5 minutinhos e lê a palavra. Procura um livro fácil, onde você se identifica e lê. Posso te falar a verdade de novo. Eu não consigo ler a palavra e nem orar. Aí eu disse bem assim, como que é que você quer, Vitória? Não, mas você me ajuda. Eu disse, filha, eu posso ajudar você a batalhar. Mas ganhar a guerra é só você que pode. Você tem que querer ganhar a tua guerra. Eu não posso. Eu posso te ajudar na oração. Mas o Senhor Jesus vai ver o teu esforço, o teu querer, a tua vontade. Você não consegue 5 minutos, 2 minutos na oração, 2 minutos de oração. Como que você diz que está em Deus? Como que você pode dizer que você tem Deus como Senhor? Como que a gente pode olhar e dizer assim, não, eu sirvo a Deus, se você não quer ter nunca um relacionamento com Ele? Você não consegue orar, não consegue. É fácil ler a palavra? Não é. Dá uma soneira, dá uma preguiça, dá um... Mas a Bíblia diz, esforça-te, esforça-te. Quando a gente começa a fazer o exercício, se torna melhor, mais prazeroso. Mas se a gente não quer começar, é muito difícil, é muito complicado. Eu simplesmente dei as costas para ela. Aí quando eu chego em casa, mando um áudio, não sei. Ah, porque meu filho está assim. Ah, porque meu filho está assado. Ah, porque eu estou orando para o meu divórcio sair. Aí eu disse bem assim, você já perguntou a Deus se é da vontade dele que esse divórcio saia? Nem me respondeu mais nada. Nem me respondeu mais nada. Aí você me diz, como que a gente quer ter vitória, irmã? Se a gente não quer o abençoador. Se a gente não quer, né, aquele que guerreia as nossas guerras, que ganha as nossas guerras. Porque nós mesmos nunca vamos ganhar nada. Nós não temos força. Nós não temos, né? A única coisa que temos é repúdio, é palavras dolorosas, né? É a única coisa que temos. A nossa guerra mesmo, que vai ganhar é Deus. O cativeiro, que vai destruir é Deus. Quem vai colocar nós em um lugar de alegria, de gozo, é Deus. Nós mesmos não temos força para isso, não. Mas é necessário a gente buscar, edificar as colunas do templo. Eu sou o templo, você é o templo, nós somos templo do Espírito Santo. E é necessário que esse templo esteja limpo, esteja edificado. É necessário. Senão vamos ficar aqui, né, como trigos no meio do joio. Do joio no meio do trigo, é isso. E no dia da separação ainda a gente vai perder a nossa salvação. É mais importante na nossa vida. É mais importante do que a restauração do casamento. É mais importante do que qualquer coisa aqui nessa terra. Então, assim, busca primeiro o reino do Senhor. Busca edificar o templo, a casa do Senhor. Eu não sei porque eu estou tão repetitiva, mas edifique-se primeiro, né? E depois você vai ver a alegria tomar conta da tua casa, do teu coração, da tua vida. Olha só, a palavra do Senhor disse que aquele povo, né, juntou-se com o choro daqueles pais que quando viram, né, a base do templo sendo ali, né, feitas, eles choraram de alegria. E o choro deles, né, se misturaram
aos louvores. Glória a Deus. E a Bíblia diz que foram tão alto o seu choro e seu cântico, que de longe outros povos puderam ouvir a alegria daquele povo que estava de volta, reconstruindo, né, o que havia sido destruído. Então, que essa palavra fique no teu coração. É tempo de reconstruir, né? É tempo da gente, né, se levantar, né, e buscar aquilo que é mais importante para nós, que é a palavra, é a presença do Senhor. E depois a gente vai ver tudo se solidificando. E vai ser muito lindo o que Deus vai fazer na nossa vida. Porque quarta-feira o irmão pregando lá em João 15, versículo 7, né? Que fala que o Senhor ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, com a palavra dele. Se você não tem compromisso com a palavra dele, com Deus, ele não vai ter compromisso com você. Então lembre disso, tá, meus amados irmãos? Mas foi isso que o Senhor Jesus colocou no meu coração, essa palavra ardeu no meu coração. É tempo sim de reconstruir, a alegria está chegando, tá sim. Mas que não venha ser uma alegria, né, passageira, mas que possamos ter essa alegria diariamente. Que a busca não venha parar quando o nosso esposo voltar, quando a esposa voltar, quando o filho ser liberto, quando o emprego chegar. Não. Essa busca seja contínua. Que possamos, né, juntar esse tesouro, onde a traça, né, não corrói, onde fala, pastor Edelio, me ajude, pelo amor do Senhor. Irmã Neta, eu louvo a Deus pela sua vida, que mesmo atravessando o seu deserto, tirou um tempo para nos agraciar com essa mensagem poderosa. A analogia que a irmã faz da história do relato de Esdras com o relato de muitos que estão aqui, ela foi perfeita, né? O Senhor colocou o seu povo no deserto, no cativeiro, por desobediência, mas o Senhor nunca deixou de assisti-los. Assim como ele não deixou de assistir a cada um de nós que estamos aqui. Nós fazemos essa entrelace de testemunhos e de palavra por uma razão. Ouvir um testemunho é bom? É bom. A gente acaba se identificando com algumas coisas, mas desperta em nós, no nosso coração, o resultado do que aquela pessoa atingiu. E, na realidade, o que devia despertar no nosso coração era o caminho que aquela pessoa trilhou. E o caminho que essas pessoas trilham, geralmente, eles são um só. É o caminho que leva ao Senhor. Não existe outro. E para trilhar esse caminho, queridos, como bem disse a irmã Márcia ainda há pouco, nós precisamos ouvir. Ouvir para quê? Ouvir para exercitar e acrescentar em nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor trouxe o seu povo, tirou do cativeiro e colocou Esdras na missão de coordenar, de conduzir, de observar a reconstrução. E esse termo reconstrução, ele está muito ligado a cada um de nós reunidos aqui esta noite. Porque eu tenho certeza que todos vocês estão em busca dessa reconstrução. Todos estamos buscando essa reconstrução. Seja ela com nossos filhos, seja nos relacionamentos do trabalho, na faculdade, seja com nossos cônjuges, mas nós estamos em busca dessa reconstrução. O Senhor permitiu que o seu povo estivesse no deserto, fazendo analogia com o cativeiro da Babilônia, mas o Senhor nunca deixou de assisti-los. E o Senhor os trouxe de volta. E todos nós queremos isso. Todos nós queremos fazer esse caminho de volta. E o que é engraçado é que, por desobediência, por falta de adoração, o povo foi levado àquela condição e esse caminho de volta. E antes de reconstruir o que está por fora, antes de reconstruir as paredes do templo, o que ficava visível a todos, eles reconstruíram o altar. E eu acho que essa mensagem que nossa irmã nos trouxe essa noite
dessa reconstrução do altar, de colocar o Senhor no centro de tudo. Como ela mesmo disse, eu era uma idólatra que idolatrava meu marido, e não só meu marido. Mas então esse exemplo que nós temos hoje, do povo na reconstrução do templo, reconstruindo em primeiro lugar o altar, é uma mensagem fortíssima aos nossos corações essa noite. E eu acho que é isso que nós temos que buscar. Antes de tentarmos buscar aquilo em que os outros veem, que não deixa de ser importante, mas é aquilo que está mais externo, mais aos olhos dos outros, nós devemos buscar a reconstrução daquilo que é mais íntimo, que é mais pessoal. E não existe nada mais íntimo e pessoal do que a tua relação com o Senhor. Não existe nada mais íntimo e pessoal de restaurar o relacionamento com aquele que deixou registrado, que te conhece desde o ventre da tua mãe. Em algum momento, por alguma razão, esse relacionamento ele foi rompido. E pode ser que aos teus olhos ele não tenha sido. Pode ser que aos teus olhos ele não tenha sido rompido, mas aos olhos do Senhor tenha sido. Porque, como bem lembrou nossa irmã Neta, às vezes o que nós julgamos ser bom para o Senhor não é. Lembre-se que ele está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E ele conhece a verdade, ele sonda os nossos corações. Tão somente ele conhece essa verdade. O júbilo no final desse capítulo, como bem relatou a irmã Neta, é uma coisa maravilhosa, porque após a reconstrução, todos que ali estavam choravam e clamavam e agradeciam de uma forma tão intensa que diz a palavra que ao longe era ouvido. E é o que nós queremos. Nós queremos preencher o nosso coração com a possibilidade da reconstrução daquilo que se foi em nossas vidas. Daquilo que, por alguma razão, durante um certo momento, sob a nossa ótica, sob a nossa visão, foi destruído. Às vezes, mesmo estando no deserto, como aquele povo, mesmo estando no cativeiro, mas alguns não deixaram de adorar o Senhor. Outros vieram perceber, ter essa percepção na reconstrução daquilo que era visível. Ele disse que se você, no silêncio do teu quarto, fechando a tua porta e o buscar, ele vai te ouvir. E é nesse momento em que você, por conta de ter buscado ao Senhor, conhecido a sua palavra, tendo intimidade com ele, reconstruído esse altar, você vai orar. E assim como o Senhor deu ordem àquele grande peixe que cuspisse fora Jonas, retirando daquele momento de aflição, ele vai fazer contigo. Mas é preciso buscar o Senhor. É preciso buscar a reconstrução desse templo, porque hoje nós somos esse templo. Se debruce sobre a mensagem dele, se debruce sobre a palavra dele. Se debruce sobre tudo que ele tem para você, sobre todas as respostas. A irmã Neta diz assim, que perguntou àquela irmã, quando a irmã diz assim, eu vou orar ao Senhor para sair logo o meu divórcio, para ver o que ele me responde. Mas ele já respondeu, a palavra dele diz que Deus odeia o divórcio. E nós não temos que buscar respostas ou respostas a mais naquilo em que já foi dado. Às vezes nós ficamos nos perguntando, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. É você que não quer, às vezes, ouvir a palavra de Deus. E Deus é tão misericordioso com o nosso tempo, porque nesse tempo de Esdras, Deus falava aos sacerdotes. Os sacerdotes é que retransmitiam as mensagens para o povo, mas hoje Deus fala com cada um de nós e trata com cada um de nós de forma pessoal. É muito bom quando a gente busca Deus. Mesmo no momento de muita adversidade, a gente consegue ter alegria. Parece que é coisa de doido, mas não é, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a palavra do Senhor não, tem um louvor que
pessoal canta muito, né? Com gemidos, palavras, e não pode se explicar, e me leva ao trono do Pai, né? Falando do Espírito Santo. E é tão bom quando a gente busca a Deus, que até no momento de pouca força que a gente tem, mesmo deitado, porque isso eu não me canso de fazer. Às vezes eu acordo ou não consigo dormir, eu falo, Jesus, eu só preciso que o Senhor me dê sono. E as lágrimas caem no meu travesseiro. E eu falo, Jesus, eu preciso trabalhar amanhã e eu preciso estar bem. Me dá sono, porque eu já coloquei no teu altar tudo que eu preciso, tudo que eu quero, né? E parece que é anestésico, porque depois que eu nem consigo ver o final da oração e eu já durmo. Então, assim, né, quando você tem esse contato com Deus, e muitas das vezes a gente não quer, a gente segue reclamando, murmurando. É como aquele povo que saiu do Egito, né? Aquele povo saía do Egito, todos os dias o Senhor mandava uma coisa, mas eles sempre estavam em busca de mais, a ponto de desejar a escravidão que ficou para trás. Olha só como que nós muitas das vezes somos ingratos. Mas a palavra do Senhor diz que nós pecamos porque não conhecemos, né? Não queremos conhecer a Deus, né? Moisés estava naquela dificuldade, como todos, ainda com uma dificuldade maior carregando aquele povo, mas ele não desistia, ele estava ali a ponto de querer renunciar até o nome dele escrito no livro da vida, por causa de uma nação que o Senhor Jesus deu para ele levar para outro lugar, né? Para ir para adorar ele. Então, assim, irmãos, a gente tem que entender que a responsabilidade de buscar a Deus é minha. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter essa consciência. É bom, uma hora por mim, me ajuda em oração. Isso é bom, não é errado. Mas eu preciso entender que eu tenho que ajoelhar e adorar a Deus. Eu não sei orar, eu não tenho palavras para orar. A Bíblia diz que quando a gente ajoelha e a gente chora, né, o Espírito Santo, ele interpreta as nossas lágrimas. É oração também. Aleluia. Então não tem desculpa, irmãos, para a gente não orar, não querer orar. Né? A gente precisa, é necessário. É como a gente alimentar. Se a gente precisa comer 3 vezes ao dia, ainda tem vezes que é 4. Eu, à noite, eu como umas 4 vezes. Só à noite. Sou bem gulosa. À noite, sou desesperada. Meu Deus do céu, me ajuda. E nosso corpo, nosso espiritual, né? O nosso espírito também, ele precisa ser alimentado. E a gente só consegue alimentar através da palavra, através da oração, através do contato com Deus. Quanto mais longe você vai estar de Deus, mais perto você vai estar do mundo, mais a tua carne vai estar mais forte e teu espírito mais fraco, né? Então, vamos buscar a Deus. Eu creio que quando começar, não vai nem terminar o templo, né? A gente vai começar. Começou o templo, a reconstrução, a gente já vai estar se alegrando, porque a gente sabe que vai terminar. Que Deus, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel a cumprir, a terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente vai encerrar a nossa live, nossa irmã Márcia vai fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Pedimos que o Senhor continue se fazendo presente, Pai, nas nossas casas. Tu és bem-vindo, Pai querido. Ô Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus, cada vida que aqui esteve, Pai. Que cada um de nós, Senhor, possa cada dia, Senhor, ter mais vontade de estar, Senhor, se aproximando de Ti, Pai querido. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós, Pai, a Tua alegria, a Tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento, Senhor.
Vai abrindo, Senhor Jesus, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, Pai. Que nós entendamos, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os nossos irmãos, Pai. Que nós entendemos que quem convence, Senhor, do pecado, do juízo, é o Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos nos fortalecer, Pai querido, na Tua palavra, Pai. Ser guiados pela Tua voz, Senhor Jesus. E a cada dia, Senhor, estar guerreando no mundo espiritual, pelas armas que o Senhor nos deixou, que é a oração, Pai. Que nós possamos estar fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, nesse tempo de deserto, nesse tempo de espera, Senhor. Estar pacientes, estar em paz, Senhor. Sabendo que o Teu Espírito está trabalhando por nós, Senhor. O Senhor trabalha na nossa incredulidade, Pai, que a cada dia nós estejamos mais e mais, Senhor, profetizando, Senhor Jesus, sobre os ossos secos, Pai. Ainda que as circunstâncias estejam contrárias, Pai, que nós não venhamos, Senhor Jesus, a estar desanimando, a estar retrocedendo, Pai, mas que nós possamos sim estar avançando, Senhor, com os olhos fixos no Teu Espírito Santo, Pai, sabendo que nós estamos caminhando no deserto, Pai, e quando nós menos esperarmos, Senhor, nós estaremos chegando, Senhor Jesus, na nossa bênção, Pai, pela Tua vontade, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração, Pai. Abençoa as nossas famílias, Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor, que nós possamos nos sentir renovados na Tua presença, Pai. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém.